para compartilharmos juntos a santa e gloriosa palavra do Senhor. Amém? Eu gostaria também de fazer uma oração para que Deus possa nos conduzir, dando a mim sabedoria para ministrar o que é necessário, coragem, e também coração e ouvidos, aguçados para ouvir a voz de Deus, a palavra de Deus. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nesta noite quero colocar a minha vida diante da Tua presença, como eu tenho feito, e pedir ao Senhor que o Senhor possa, ó Deus, segundo a Tua soberana vontade, ó Deus, falar aos nossos corações. Ó Deus, tire todo o nervosismo, ó Pai, todo o bloqueio, que o Senhor possa nos dar ouvidos aguçados, corações quebrantados, ensináveis, para sermos instruídos pelo poder da Tua palavra. Abra, Senhor, o entendimento da Tua igreja, ó Deus, para que nós possamos sair melhor do que nós entramos neste lugar, e sairemos em Teu santo e poderoso nome. Amém. Louvado seja o Senhor. O tema que me foi sugerido, me dado, na verdade, é o tema proposto aqui para a igreja nessa noite, que é avivamento. E eu gostaria de ler com os irmãos Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, e nós falaremos um pouco desse livro tão precioso. Eu tinha pedido, eles me perguntaram sobre o verso base. Eu tenho o costume de fazer a leitura íntegra, inteira, mas nós trabalharemos com o verso 8 de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Depois nós faremos a leitura integral, amém? Louvado seja o Senhor Jesus. O texto diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Capítulo 1, verso 1. Escrevi o primeiro livro a Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado o mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi levado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? E respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder, novamente o verso introdutório. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus levado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu os seus olhos. E estando eles com os olhos fitos dos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto aos céus, virá do mesmo modo que viste subir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanta jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram
Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote, e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas, e disse: irmãos, convinha que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam Jesus, porque ele era contado entre nós e teve parte neste ministério. Ora, este homem adquiriu o campo com o preço de iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. E isso chegou ao conhecimento de todos os habitantes de Jerusalém, de maneira que, em sua própria língua, este campo era chamado campo de sangue. Porque está escrito no livro dos Salmos: fique deserta a sua morada, e não haja quem nele habite. E tome outro o seu encargo. É necessário, pois, que dos homens que acompanham todo o tempo, é necessário que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram 2, José e Matias, e orando disseram: tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes 2 tem escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se desviou, indo para o próprio lugar. E os lançaram em sorte, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado no lugar com os 11 apóstolos. Ao cumprir-se o dia do Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousaram uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falasse. Ora, estavam habitantes em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo dos céus. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se apossuiu de perplexidade, porquanto cada um ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa língua materna? Somos pardos, medos, elemitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia, Pânfilia, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos ou forasteiros, cretenses, árabes, como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus, todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros: o que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varãos judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vinde pensando, sendo essa 3ª hora do dia. Mas o que ocorreu é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel, capítulo 2, verso 28.
E acontecerá nos últimos dias, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos terão visões e sonharão, vossos jovens terão visões e sonharão os vossos velhos. Até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Mostrarei prodígio no céu, em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Varãos israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão iníqua, o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele, diz Davi, diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em esperança. Porque não deixará a minha alma na morte e nem permitirá que o seu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida e encher-me-ás de alegria na tua presença. Irmãos, verso 29, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, Isaías capítulo 11, verso 1, cita isso. Eu estou citando o texto que Pedro está referindo. Isaías capítulo 11, verso 1, diz sobre isso. Mas vamos avançar aqui. 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A este Jesus, Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Exaltando, pois, a destra de Deus, e tendo recebido do Pai promessa do Espírito Santo, derramou isto que vestes e ouvistes. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: e disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Observe agora, 37. Ouvindo todos eles o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, ouvindo eles estas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, irmãos? E lhe respondeu Pedro: arrependeis a cada um de vós e sejam batizados em o nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor, o vosso Deus, chamar. E com muitas outras palavras os deu testemunho, e exortava-os dizendo: salvai dessa geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra, verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e cantando e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Louvado seja o Senhor. Isso é para falar de avivamento. Não existe avivamento sem transformação de vida. Avivamento não é um movimento qualquer. Avivamento não é a histeria. Avivamento é muito mais do que uma mera transformação superficial. O texto que nós acabamos de ler, escrito por Lucas, e nós sabemos que Lucas, ele não foi um discípulo direto de Jesus, ele se converte através da pregação de Paulo. Isso é extremamente importante, por isso que eu fiz a leitura do capítulo 1, verso 1, porque a introdução, o preâmbulo, a introdução nos revela bastante coisas importantes, das quais nós não podemos deixar passar desapercebido. Esse texto que nós lemos aqui, 2 capítulos dele, ele trata de um trabalho de pesquisa de campo, investigativo, com a intenção de informar uma autoridade acerca do que se dizia de Jesus. O que se falava de Jesus Cristo era um mito? Que homem era esse? E a pessoa que desejava conhecer um pouco mais acerca de Jesus, o nome dele é citado no capítulo 1, é Teófilo. O interessante é que esse livro de Atos nada mais é do que a continuação do livro de Lucas. Quando você lê o livro de Lucas, você percebe que lá, Lucas, o Evangelho de Lucas, a intenção de Lucas é mostrar de maneira minuciosa, detalhada, tudo o que se dizia acerca de Jesus. E Lucas não buscou essas informações em qualquer lugar. Ele buscou essas informações em pessoas que viram e ouviram falar de Jesus. Essas pessoas que relataram os fatos eram testemunhas oculares acerca da manifestação do verbo da vida. Posteriormente, nós percebemos o livro de Atos dos Apóstolos, que aqui a ênfase é sobre a manifestação do Espírito, a promessa que Jesus havia já pré-orientado eles no tempo da sua peregrinação, que eles não ficariam órfãos, mas que ele enviaria o Consolador. Falar de avivamento, é impossível falar de avivamento se a palavra de Deus, da evidência do avivamento em nossas vidas ou na comunidade que nós pertencemos, se a palavra de Deus não for o esteio. É impossível falar de avivamento se não houver uma mudança brusca de caráter, de posicionamento. Avivamento. O avivamento bíblico, ele pode ser compreendido como um processo de renovação e despertamento espiritual profundo. Por isso que eu disse agora há pouco que não se trata de um mero movimento. O avivamento do qual a Bíblia trata, do qual nós acabamos de ler, ele não se reduz a um mero arrepio. Ele não pode, a evidência de que ele está acontecendo no meio da comunidade, no meio do povo de Deus, não pode se reduzir a um movimento externo, exterior, um rodar, um pular.
O texto nos apresenta indícios importantíssimos para que esse avivamento se torne tão importante, tão relevante em nossas vidas, que nós, como estes homens, possamos dar testemunhos incontestáveis do poder de Cristo. Por isso eu estou a dizer à igreja, o avivamento bíblico, ele deve ser compreendido como uma renovação plena. Avivamento é avivar urgentemente. É uma renovação profunda no caráter, na mente, no estilo de vida. É um despertar espiritual profundo, aonde nós não calculamos mais o tempo da nossa conversa ou do nosso relacionamento com Deus. Ele é a todo tempo, ele é ininterrupto, ele deve ser verdadeiro e sincero. Repito, é a renovação e o despertamento espiritual profundo no qual Deus restaura, é Deus que faz a restauração. O avivamento ele não é produzido inicialmente, ele pode ser gerado na intenção humana. Mas o avivamento, a promessa, ela tem uma finalidade. O avivamento ele tem uma finalidade. Ele não é para favorecer o grupo A, o grupo B. Ele é para engrandecer o nome de Jesus. Esse avivamento, eu vou reduzir a ele ao que diz o texto de Atos. Os irmãos me pediram o texto para que pudéssemos trabalhar sobre ele. Atos 1:8. A orientação de Jesus é clara. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês, o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. A promessa é clara. Ela é fiel. O que prometeu, cumpriu o que prometeu. Ele promete, lá no texto de Joel, capítulo 2, verso 28. E ele cumpre essa promessa. Mas ele cumpre essa promessa do avivamento, porque a palavrinha ali, poder, em outras traduções nós podemos encontrar a palavra virtude. Aquela palavrinha poder ali, o sentido, o significado dela é poder real. Poder para reagir, é poder de ação. Por que Deus derramou esse poder sobre esses homens? Para quê? Para confundir as pessoas em falar em línguas estranhas? Qual que era a finalidade desse revestimento de poder? Se nós queremos avivamento, se nós buscamos e devemos buscar esse avivamento, precisamos buscar com consciência, com entendimento, para que de maneira eficaz esse avivamento produza frutos preciosos, gloriosos para Cristo. Poder real, poder de ação. O Senhor, que sabe todas as coisas, Ele sabia, a Bíblia disse, na verdade, acerca das perseguições que o seu povo sofreria. E era necessário que esses homens pudessem ser revestidos de poder tal, de convicção, de tal convicção, que as cadeias não iriam intimidá-los, que as perseguições não fariam deles covardes, que as doenças, que as crises não os afastariam do propósito que Deus havia determinado. Mateus capítulo 28, dos versos 18 ao 20, mas em ênfase o verso 19 que diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Só através desse poder, dessa intervenção, dessa ação do Espírito Santo no corpo e na mente e no coração daqueles homens, que eles foram capazes de cumprir o ide. Roma foi implacável contra a igreja de Cristo. Homens eram levados com as suas famílias aos coliseus.
se tornaram espetáculos nas ruas. Eles eram decapitados e as suas cabeças cravadas sobre estacas nas ruas. Seus corpos se serviam como tochas para iluminar as praças. Só com esse poder esses homens puderam suportar tamanha perseguição. Só com esse derramamento deste poder que o avivamento de fato aconteceu na vida deles. Eles já não viviam mais para eles, eles viviam para Cristo. E com toda liberdade aos teólogos presentes, avivamento para mim, o avivamento da parte de Cristo, é de fato morrer para nós, vivermos para Cristo. É ter uma vida à disposição do Senhor. Por isso eu digo, o avivamento bíblico, ele é a renovação, o despertar espiritual profundo no qual é Deus que restaura o relacionamento do seu povo consigo mesmo. É o ato de dar nova vida, algo que está desfalecido, aquele que está abatido, aquele que diante das perseguições já está duvidando da ação de Deus, do seu poder, das suas verdades, da sua promessa, tal como eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Como Mateus capítulo 11, verso 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. São promessas verdadeiras. Então, o ato de avivar é uma ação direta de Deus no coração e na mente do homem. Um certo teólogo diz: toda a graça, tanto a graça como o avivamento, é Deus trabalhando para o homem. A graça e o avivamento têm a mesma natureza, estão ligados à glória de Deus. Eles são bênçãos, são a bondade de Deus sendo manifestada, é o socorro presente de Deus no dia da angústia. Todas essas coisas são evidências de que Deus está nos avivando, está nos tomando pela mão e nos fazendo caminhar, avivando o nosso coração, nos despertando, nos enchendo de poder, de convicção. Eu concluo dizendo que avivamento é o Deus Todo-Poderoso manifestando amor sobre os homens, concedendo aos homens as armas espirituais para um bom combate. É Deus munindo o homem de armas espirituais. Repito, avivamento não é movimento estéril. Ele não é estéril e também não é histérico. O avivamento é Deus concedendo ao homem armas poderosas para as batalhas espirituais. Poderíamos também falar sobre a origem. A origem é clara. A origem do avivamento é a obra da graça de Deus realizada pelo Espírito Santo em cada coração que creu em seu nome e confessou com seus lábios que Ele é Senhor e Deus. Isso é avivamento, é a realização, o ato realizado pelo Espírito, e não algo que a igreja pode produzir de si mesmo. A intenção pode ser boa. Nós poderíamos ler aqui nessa noite o livro de Levíticos capítulo 10, quando aqueles dois homens que eram incumbidos de a responsabilidade de ofertar incenso no altar, levou fogo estranho, e foram fulminados, consumidos por Deus. Então, se você quer um avivamento real, não busque em lugares estranhos. Não busque esse avivamento pela força dos seus braços, ou pela sua condição, a sua capacidade intelectual. Busque-o no Senhor com sincero coração. Buscando com sincero arrependimento, é o primeiro tópico nessa noite.
O avivamento não tem nada a ver com histeria, mas sim com uma mudança radical de vida. Buscar a Deus com sincero coração, entendendo quem nós somos e quem Ele é. Nós vimos isso no texto de Atos dos Apóstolos. Eu vou ler com vocês. Capítulo 2, verso 37. Olha o comportamento daqueles que querem ser transformados por Deus, ser cheios de Deus, que se arrependem dos seus pecados. O texto diz: depois do discurso de Pedro, Atos 2:37. Quando ouviram isto, compungiram-lhe os corações e disseram, ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhe o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos? Arrependimento. O arrependimento e a confissão do pecado são elementos centrais para o avivamento bíblico. Sem arrependimento, sem confissão, o Senhor não manifesta. É o espírito do engano, é como aquele jovem que estava aqui ministrando louvor, disse: Senhor, não permita que o engano lá fora nos atraia, que a mentira nos seduza. Então, se nós queremos um avivamento verdadeiro, não pode haver em nós pecado oculto. Se nós queremos a presença, se nós queremos o poder do Senhor sobre nós, não para que os homens vejam, porque todo poder, todo dom, ele é dado para a edificação da igreja, para a glória de Deus, não é para evidenciar homem algum. Nós precisamos buscar o dom, nós precisamos procurá-lo com excelência. Eu pensei em casa em não dizer sobre isso, por causa de vertentes teológicas, né? Mas existem pessoas que desacreditaram, né, de que é possível. Os cessacionistas, eles entendem que os dons espirituais não existem mais. Eles existiram naquele tempo determinado. Existem os continuistas, né, pastor? No meu caso, eu creio que os dons espirituais existem para edificação. Nós estamos aqui discutindo entendimento teológico sobre isso. É evidente, é notório que o Espírito continua operando, fazendo coisas poderosas no nosso meio. Então o arrependimento, ele é necessário. É preciso confessar os pecados. Seja você jovem que está aí abrasando com o seu namorado, seja você homem e mulher que está no ato de adultério, é preciso arrepender, é preciso confessar isso de maneira sincera diante do Senhor. É a primeira ação desses homens quando ouvem o discurso de Pedro. Amados irmãos, eu não sei se vocês perceberam, mas o discurso de Pedro foi uma paulada na cabeça desse povo. Pedro chamou eles de assassinos. Pedro disse para eles: vocês assassinaram o Filho de Deus. Vocês foram omissos. Vocês estavam mais preocupados com os seus desejos, com o seu ego, e não atinaram para a manifestação do verbo da vida no meio dos homens. O arrependimento foi o primeiro ato manifesto desses homens. Eles perguntam para Pedro: o que nós faremos agora? Há solução? Ainda há possibilidade de sermos avivados dentro da visão bíblica? Essa é a pergunta para nós nessa noite. Será que é possível sermos avivados? E se formos avivados, para que estamos sendo avivados? Para destacarmos da igreja A para a igreja B? Quem somos? A segunda pergunta, terceira pergunta. Quem que nós somos nessa caminhada? O arrependimento e a confissão de pecados são elementos centrais para o avivamento bíblico. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, verso 19. Capítulo 3, verso 19, Atos dos Apóstolos. Vamos lá.
capítulo 3, verso 19. Diz o texto: arrependei-vos e convertei-vos para seres cancelados os vossos pecados. Portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os vossos pecados. Sem arrependimento não há perdão. O arrependimento é crucial. Além de nos arrependermos do nosso pecado, precisamos ter uma característica necessária, que é a humildade. A humildade é precedida por uma vida de oração e um realinhamento da vida, se convertendo dos maus caminhos, com tudo que tem, sem reserva. Não dá para ser crente meia boca. Não dá para ser avivado de qualquer maneira. Olha, amados irmãos, e como necessário é sermos avivados nesses dias. Como que nós precisamos ser revestidos do poder de Deus. Tem pessoas morrendo do lado da nossa casa, sem conhecer Deus, por causa da nossa omissão, porque nós não entendemos que o arrependimento, ele gera uma aliança com Deus, nos aproxima de Deus, que a humildade de entender que os desígnios de Deus são insondáveis e vão ser cumpridos. Pessoas estão morrendo ao nosso redor. Eu não sei se você tem pensado sobre isso. Às vezes nós queremos ser avivados aqui dentro dessa comunidade, dentro dessa igreja, com todo o respeito a todos os irmãos. Se a busca para ser avivado se resume em ser avivado só dentro dessa comunidade, para satisfazer os nossos próprios egos, eu quero te dizer que a sua busca é uma busca fajuta. O avivamento, ele tem a intenção de estender as tendas. Eu não sei se você tem visitado os hospitais. Eu não sei se você tem visitado os presídios. Eu não sei se vocês têm visitado os órfãos e viúvas, os moradores de rua. Eu tenho. E eu estou vendo homens sedentos por Deus. Você percorre os corredores do Santa Casa, Hospital Metropolitano, Hospital de Contagem, e você vai passando, você vai orar por uma pessoa, meu amado irmão, você acaba a oração, tem 10, 15 querendo que você ministre uma palavra de Deus sobre os corações deles. Eles estão sedentos de ouvir a voz de Deus. Eles estão sedentos de homens e de mulheres de Deus, cheios do poder real, avivados em Deus, para liberar uma palavra da parte de Deus sobre a vida deles. Palavra de cura, palavra de libertação. Tem pessoas nos hospitais internados, as enfermidades deles, a origem é na potestade, a origem é nos espíritos imundos. Você ora e você vê o demônio manifestando lá, e você repreende aquele demônio, a pessoa ela é transformada na hora. Isso é em hospital, policlínica, moradores de rua. Ah, pastor, isso é papel do Estado. Contribuir, levar alimento para morador de rua, é fomentar a permanência dele lá, é incentivá-lo a permanecer. Você se engana. Pelo menos o trabalho que nós fazemos, 90% dos moradores de rua que nós atendemos, eles não estão lá em busca de comida, não, eles estão em busca de oração. Alguns estão armados com armas brancas, escondidas debaixo das roupas. Quando nós chegamos para orar, eles arrancam as facas e jogam as facas no chão assim, os seus estiletes, e falam, pastor, eu estou com essa faca aqui, deixa eu tirar, e jogam e justificam. E você ora, e os demônios manifestam. E você libera a palavra, porque o avivamento que nós recebemos é o poder de Deus para testemunhar que Ele continua sendo Deus. O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que abre portas. O Deus que transforma a mente, o Deus que transforma os corações.
arrependimento e humildade. Humildade para cumprir aquilo que Deus te confiou. Humildade para entender que os desígnios de Deus são insondáveis e a sua palavra não é para ser questionada, é para ser obedecida. Humildade para entender que Ele é Deus e você é servo. O avivamento, ele precisa passar por esse processo. Para sermos avivados, eu acredito que nós precisamos passar por esse processo. Por isso eu digo que a humildade, ela é precedida por uma vida de oração, um relacionamento de vida, se convertendo dos maus caminhos. Eu cito para a igreja, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que diz: se o povo que chama pelo meu nome, 2 Crônicas 7, 14, vou ler com toda a igreja, amém? Isso. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, olha a condição para que Deus se manifeste. Você não pode pegar um texto desse, citar ele, sem entender que precisa ter uma ação. Nós precisamos agir, reagir contra a nossa omissão, agir diante dos intempéries da vida, se eles estiverem instalados. Se o meu povo, ele não está falando de qualquer pessoa, do povo dele. Nós estamos tratando sobre avivamento. Avivamento é derramado sobre o povo de Deus. Inicialmente, né, nós presumimos que essa é a ação, né, o meio mais correto, é sobre o seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, percebe aqui sobre arrependimento. Por que eu estou falando sobre arrependimento? Estou falando sobre humildade. E orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, aí eu ouvirei. O nosso Deus é santo. Eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que vai acontecer? Ele vai curar você primeiro, vai transformar o seu interior primeiro, para que o avivamento que está acontecendo dentro de você faça o quê? Seja disseminado ao redor diante das pessoas, que você possa contagiar as pessoas ao seu redor. O seu testemunho, não diz lá no texto de Atos, e sereis minhas testemunhas, o seu testemunho vai constranger os que não querem ter nada com Deus, não querem mudar, não querem renunciar, vai constranger. A luz que vai brilhar em você vai dissipar as trevas que tenta te assediar, ou que está assediando o seu irmão do seu lado. Louvado seja Deus. Se isso não bastasse, a orientação para que o povo se arrependesse e orasse, se isso não é suficiente para nós nessa noite, eu vou ler com vocês Filipenses capítulo 2, onde Paulo fala para os filipenses, os que estavam na cidade de Filipo, que Jesus é o exemplo perfeito. Se a orientação de 2 Crônicas não é suficiente, que Jesus seja um modelo perfeito nesse quesito de humildade para nós. Filipenses capítulo 2, versículo 1, vamos começar por ele. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, ou alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, ele está falando sobre as características dos filipenses. Se há isso em vocês, então complete a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Viva a altura do Evangelho. Viva a altura da palavra de Deus. Paulo diz, não mude não, mas Paulo diz lá em Romanos capítulo 1, verso 16, não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho, ele é a nossa regra de fé.
se queremos ser avivados por Cristo, precisamos entender que a sua palavra é viva. Ela não é um horóscopo, para que você num dia que estiver mal, abre lá, ó Deus, fala comigo. Né? Aí você joga lá, joga para cá, até achar o que você quer, né? Não, ela é a palavra viva, ela é apta ao ensino. Observe o que Paulo está a dizer aos Filipenses. Verso 3, por favor. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Ele está falando de igualdade, de submissão. Continua mais, dizer, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Qual que é o modo de pensar de Cristo Jesus? Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que o deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo. Bastava uma só palavra do Senhor, como muitas vezes Jesus Cristo fez no seu tempo de peregrinação. Uma só palavra liberada, homens eram curados, crianças retomavam a vida, uma só palavra, e pelo poder da palavra o nosso Deus criou todas as coisas. Nós cremos. Nós cremos que a sua palavra não volta vazia. E mesmo tendo essa condição, se humilhou até a morte, morte de cruz. A humildade, ela não é mais uma opção para a vida daqueles que são encontrados por Cristo. É o nosso dever. Arrependimento já não é mais uma opção para nós, que já fomos restaurados por Cristo, porque nós sabemos quem somos e quem Ele é. Pensando sobre esse primeiro tópico, arrependimento, humildade, é preciso entender que também é uma evidência de que está acontecendo no nosso meio um avivamento bíblico. É quando o nosso coração arde pela palavra de Deus. É uma evidência incontestável a grande sede e fome pela palavra de Deus, que leva o homem à transformação do caráter e à busca incessante da santidade. Eu já citei Romanos capítulo 1, verso 16 e 17. Não me envergonhe do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação. Quer ser salvo? Não leia a Bíblia só nos domingos ou nos cultos estabelecidos. Faça como Davi. Medite na sua palavra dia e noite. Salmos de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita dia e noite, dia e noite, dia e noite. É sede pela palavra de Deus. Quer avivamento sem Bíblia? Não existe avivamento sem a palavra de Deus. A evidência incontestável é a grande sede pela palavra. O quanto a palavra é relevante para nós. O quanto ela está a nos despertar nesses dias. O quanto nós estamos interessados em ouvir de maneira recorrente o que Deus fez, está fazendo no nosso meio e fará. O quanto nós estamos munidos dessa verdade em nossos corações. E é evidente que quando nós nos alimentamos da palavra, há uma renovação e um crescimento poderoso. O avivamento, ele traz uma renovação espiritual contínua. Por isso que eu disse que não é um movimento, é uma vida.
O avivamento, ele não é interrompido, ele é derramado dia após dia, dia após dia, dia após dia, dia após dia, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, nos despertando, nos encorajando, nos impulsionando, nos alertando. É preciso entender que nós precisamos mais de Deus e menos de nós. Mais de Deus e menos de nós. Mais da sua palavra. Segundo tópico, esse era o primeiro. Mas o segundo é bem rápido. O segundo é sobre os efeitos do avivamento de maneira externa. Aqui nós estamos falando de coisa interna, pessoal, individual. O avivamento pensado numa ótica individualista. O que eu posso fazer para alcançar esse avivamento? É sobre isso que eu tratei agora. Agora, depois de passar por este caminho, sermos convencidos pelo Espírito dessas necessidades, desses comportamentos necessários, convencidos, agora esse avivamento ele começa a ser externo. E ele exterioriza através do nosso comportamento, do nosso testemunho. Como que eu vivo? Como que eu reajo diante das afrontas, das perseguições, do caos, da escassez, das guerras, das doenças, das crises existenciais, crises internas e crises externas? Como que é o meu comportamento? Eu que fui avivado, o que eu entendi sobre isso? O avivamento, ele traz a certeza tal de que as palavras e as promessas de Deus são o suficiente para a nossa vida. E nós contentamos com isso. Nós não entramos em debate com Deus. Nós nos preocupamos em testemunhar o seu poder e a sua graça. Isso é possível, pastor? É possível. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 8. Nós vamos ler sobre um jovem chamado Estevão, que é o exemplo perfeito de um homem que foi avivado por Deus, que foi revestido de poder real, e que não teve medo da morte, que foi apedrejado cruelmente pelas autoridades religiosas daquele tempo, ilegais daquele tempo, e ele não abriu a sua boca para maldizer, para questionar. Pelo contrário, o comportamento dele nos causa vergonha, porque por pouco menos nós abandonamos a nossa carreira. Nós duvidamos de Deus e falamos que fomos avivados pelo Senhor. É preciso entender que o avivamento, ele desperta em nós a ação externa, da qual esse testemunho externo, né, essa forma de viver, contagia todas as pessoas ao nosso redor. 6, né? 6, 8. Eu falei 5, 8. Estevão cheio de graça e de poder. Eu vou ler só esse trechinho. Já falei um pouquinho da história. Senão vamos ficar aqui até amanhã lendo Bíblia, né? Então, cheio de graça e de poder, fazia o quê? Prodígios e grandes sinais entre o povo. Tudo para a glória de Deus. Sabe, amados irmãos, eu não sei se você sabe, eu imagino que você saiba. Mas Estevão, ele era um diácono. Ele foi consagrado, chamado só para servir as mesas. Mas um coração voluntarioso, um coração que arde pela vontade de cumprir a vontade de Deus, esse não passa desapercebido aos olhos do Senhor. Por mais que Estevão não foi incumbido de um ministério específico, realizou obras que os apóstolos realizavam. Ou pode ser que nem realizavam com tanta intensidade como foi a da vida de Estevão. Mas ele foi de fato, a síntese aqui, né, o foco é dizer à igreja que de fato Estevão foi cheio do poder, ele foi avivado realmente. E a sua obra, o seu ministério foi tão relevante
que Lucas fez questão de registrar a vida de um diácono no texto dos Atos do Espírito Santo. Que homem é esse? Será que nós podemos ser o Estevão dessa geração? Será que o avivamento proposto pela palavra de Deus aos nossos corações nessa noite nos despertará para ter uma vida como a vida do Estevão? E qual que era a vida do Estevão? Cheio da graça, cheio do poder. Era a extensão da mão de Deus na vida do necessitado. Ele era a extensão da voz de Deus no coração aflito. Vocês estão entendendo do que o texto está dizendo? Era Deus agindo por meio de Estevão. Então o efeito do avivamento externamente, ele gera em nós uma missão com impacto. O testemunho, ele se torna incontestável. Você, jovem, começa a falar do amor de Deus, da graça de Deus, do Deus que liberta, do Deus que cura, lá no seu ciclo social. Você não permite ser constrangido, levado à vergonha, se silenciar diante dos questionamentos deles, porque vocês estão cheios de Deus, convencidos das verdades do Evangelho, não só de um conhecimento, não só de uma informação, que hoje está difícil falar sobre conhecimento. As pessoas estão cheias de informações, mas o povo de Deus, ele é cheio do conhecimento, e testemunham o poder de Deus. Oram para os necessitados, oram para os amigos que fumam maconha, que cheiram cocaína, que estão roubando, que estão numa vida promíscua. Sejam Estevão nessa geração, homens e mulheres. Se for para ser cristão, com todo respeito, ser só aqui dentro, do que vale ser cristão? Se for para ser avivado, só para que o irmão veja que você foi batizado com algum dom, do que vale ser batizado? Nós não somos, eu falo lá na igreja, pastor Ismael, é o seguinte, que nós não somos clubinho, nós não somos associados. A igreja está vivendo como clube associado. Nosso negócio é o seguinte: vamos fazer assim, tem que fazer. Pastor, vamos fazer assim, vamos pintar. Pastor, vamos pôr um som. Pastor, vamos pôr luz. Pastor, vamos pôr fumaça. Pastor, para atrair o povo. Pastor, vamos fazer com a cadeira. Pastor, vamos para esse lugar. Pastor, vamos para aquele outro lugar. Os irmãos estão precisando sair. Nossos irmãos estão precisando de viver coisas novas. Nós não somos clubinho. Nós somos a igreja do Deus vivo. Essa igreja tem dono. Ele que morreu naquela cruz para ser a cabeça deste povo. E esse povo bem ajustado vai produzir uma obra poderosa sobre essa terra. Então a missão, ela gera impacto. Uma igreja avivada vive a missão de forma fervorosa. Ela é ininterrupta. Os corações se incendeiam por causa de Cristo, do seu amor que se foi revelado a cada um de maneira individual e que agora de maneira coletiva explode em amor, em misericórdia, em compaixão. Uma igreja avivada, ela não pensa somente nas suas necessidades urgentes. Tem outras necessidades à frente. Tem os necessitados que às vezes nós não conhecemos porque nós somos omissos em não visitá-los. Uma igreja avivada vive a sua missão de forma fervorosa, um só coração, um só caminho, o que resultará num crescimento poderoso. Movimento gera inchaço. Mas um avivamento real gera um crescimento eficaz, permanente. As pessoas entendem o propósito dessa igreja, entendem que ela foi plantada neste lugar, no sentido geográfico, para uma boa obra. A obra redentora de Cristo, a obra libertadora do Senhor. Não é mais uma igreja no bairro Santa Mônica. É a igreja do Deus vivo. Você faz parte desse corpo, você é membro, você é a mão, você é o pé. E esse corpo bem ajustado, essa igreja avivada,
exercerá um ministério, uma missão de impacto neste lugar. Mateus capítulo 28, verso 16, fala sobre o ide. Vamos lá, por favor. Mateus 28, 16. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Isso não deve ser mais uma opção, isso deve ser o nosso estilo de vida. Homens avivados vivem o propósito de Deus. Homens que são avivados não vivem os seus próprios propósitos. O homem avivado, o homem que foi alcançado por este poder real, faz como Estevão. Sem constrangimento, sem medo, enfrenta o que tem que enfrentar, para que o Senhor seja glorificado em todas as coisas. É claro que isso só pode ser manifestado se houver submissão. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8. Vamos observar que há uma ordem específica do Senhor. E se eles não se submetessem à ordem, eles não alcançariam a promessa. Ficai em Jerusalém, Atos capítulo 1, verso 8. Ele diz, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém, ficai em Jerusalém. E disse, vão por... Atos capítulo 1, verso 8. Mas vocês receberão o poder ao descer sobre vós. Verso 7, por favor. Então é o 7. Não, deixa eu ver aqui. Se eu ficar citando negócio de qualquer maneira, deixa eu só abrir aqui. É rápido. Verso 4. Obrigado. Eu não ouvi. Diz o texto. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém. Na minha tradução diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa. É preciso obedecer. A partir do momento que nós entendemos o propósito do avivamento, que ele acontece de maneira individual, para que de maneira coletiva o impacto seja maior, nós precisamos seguir as orientações do Senhor sem questionar. O ponto central é a missão e o testemunho, ser-lhe-ás minhas testemunhas. Avivamento redunda nisso, ser testemunha de Deus. Por onde você passar. É missão e testemunho. Isso significa que os discursos, que os discípulos, e por extensão todos nós que estamos aqui nessa noite, somos chamados a dar testemunho da verdade do Senhor por onde nós passarmos. E é simples, se nós olharmos para dentro de nós, será que o que nós encontraríamos sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento? Jerusalém, a orientação é clara. Seu alcance geográfico, eu já falei sobre o alcance geográfico da missão e do impacto de uma igreja avivada. Primeiro o texto fala, ficar em Jerusalém, é o ponto de partida. Depois ele fala, toda Judéia e Samaria, regiões vizinhas. E depois ele vai dizer que os atos, o impacto dessa missão, desse avivamento coletivo, é até os confins da terra. Os missionários precisam de auxílio, e você é a extensão dessa graça na vida deles. Eu vou contar para vocês, há uns 8 meses atrás, 3 horas da manhã, eu não preciso, né, de falar assim, se você acredita ou não acredita, não precisa, já passamos essa fase, né? Mas eu tenho isso de maneira constante, é sonho, é visão, e num desses sonhos, Deus me visitou e falou acerca de um trabalho lá na África e me deu o nome do trabalho. E era um nome extremamente difícil. Eu não sei se as irmãs ali lá da igreja vão lembrar do nome. Você lembra, Naya, do nome? Não, né? Do nome da missão lá da África. Tenta lembrar, me ajudar aí. Não, o nome, enfim,
Eu vou lembrar o nome, daqui a pouco eu falo com os irmãos. E Deus me deu a visão e me mostrou lá na África, me levou lá, eu via os corpos, sabe esse massacre que a gente viu agora? Isso tem 8 meses. Eu via os corpos todos mortos, das pessoas tudo mortas, assim, uns em cima dos outros. E Deus falava assim para mim assim: prepare recurso para este lugar. Prepare recurso para essa missão. E eu levantei de noite com aquele nome na cabeça, eu acordei, tudo que eu sonho, eu levanto, acordo minha esposa, ela fica brava comigo. Eu não posso sonhar nada, que eu balanço, ela fala: deixa eu te contar aqui, antes que eu esqueça. Deus me falou assim, o nome, é esse nome aqui. Eu vou lembrar, está no final do culto, eu vou lembrar. E vou compartilhar aqui, que depois vocês pesquisam lá. Aí eu levantei 3 horas, escrevi, da madrugada, da manhã, escrevi o nome, e levantei, perdi o sono e fui pesquisar. É uma associação na África que cuida de crianças com HIV. Pessoas que são perseguidas por causa da religião cristã. Deus, Ele continua operando maravilhas. Ele continua procurando o seu povo avivado, cheio de poder, para ser a extensão da sua graça, do seu favor e da sua misericórdia. Nós somos este povo, nós precisamos entender qual que é o nosso papel aqui. E por fim, o avivamento, ele produz uma obediência plena às ordenanças do Senhor. Não há como fugir dessa regra. O avivamento produz uma obediência plena às ordenanças do Senhor Jesus Cristo, como batismo, santa ceia, submissão das verdades do Evangelho, não introduzindo nos cultos aquilo que não devem fazer parte dos cultos, tendo uma vida, uma conduta ilibada, onde Deus se alegra com o nosso comportamento. Em essência, o avivamento que nós precisamos cultivar no nosso meio, buscar com sincero coração, é um retorno urgente, pleno, à aliança com Deus. Sincero, intenso, sem vaidade, sem reservas, marcada pela obediência, pela santidade, pela oração, pelo compromisso com aquilo que Ele nos confiou, ser testemunha dEle. A pergunta que fica para essa noite é: o quanto isso é importante para mim e para você? O quanto é importante sermos de fato avivados por Cristo, para a obra de Cristo, para a glória de Cristo. O quanto isso nos motivará ao sair deste lugar nessa noite e ao retornar para a nossa casa. O quanto nós estamos dispostos a sacrificar a nossa liberdade que temos em Cristo para não ser escândalo para aqueles que não conhecem Cristo. E não querer justificar a sua liberdade nele para apaziguar, para não romper o laço de amizade, o afetivo. O quanto nós estamos dispostos, se de fato queremos ser avivados, a deixar todo o nosso eu de lado, a sacrificar muitas vezes a nossa vida, as possibilidades que estão ao nosso redor. Eu poderia nessa noite listar para você uma lista, um rol aqui taxativo, uma lista de coisas que foram possíveis para mim, e muitas delas eu renunciei a elas, porque elas são incompatíveis com o que eu prego em cima de um altar. Não dá para conciliá-las. Enquanto, quero perguntar a você, amado irmão, o quanto nós estamos dispostos a morrer por Cristo nessa geração. Porque procurar um lugar legal para estar nos cultos à noite e pelas manhãs de domingo ou num dia de semana, isso não está valendo muito mais.
Precisamos entender quem que nós somos nessa jornada. O que de fato nós somos, que cristão nós somos. Nós queremos o fogo de Deus, nós queremos a manifestação da graça de Deus, mas só queremos a graça, nós não queremos o dom da graça. Nós queremos o fogo, mas nós não queremos nos relacionar intensamente com Ele. Nós vivemos mais flertando, né, nos relacionando com este mundo lá fora, do que tendo uma vida de fato com o Senhor Jesus. Então, o avivamento é renúncia. Quer ser avivado? Quer de fato ser avivado? Entenda que a origem não é no movimento, a origem vem de Deus. Quer ser avivado? Arrependa dos seus pecados. Quer ser avivado? Se humilhe diante de Deus. Quer ser avivado? Tenha sede da palavra de Deus. Quer ser avivado? Entenda esta renovação que será produzida só se houver essa renúncia ou essa adequação dessas coisas que eu acabei de listar. E uma vez avivado, não seja egoísta, não seja vaidoso. Se for dado a você um dom, entenda, ele não é seu, ele é para a glória de Deus. E que este dom se manifeste para que a igreja seja glorificada, edificada, e que a glória de Deus se manifeste e Deus seja glorificado. Depois de avivado, transformado e cheio dos dons, entenda agora que como igreja, nós temos missão. Não é só para o ego aqui de dentro. Tem gente lá fora doente, morrendo. E Deus vai levantar você no sonho para orar por pessoas. E Deus vai levantar você para abençoar a vida de pessoas financeiramente. E Deus vai usar você nos hospitais para ministrar a cura sobre os enfermos que ali estão. Seja hereditário, seja por ação diabólica, mas você será a extensão da graça de Deus sobre aquela vida. É isso que nós precisamos. Voltar para o caminho do qual nós não poderíamos ter nos afastado. Jesus, o caminho da verdade, o caminho que a palavra do Senhor nos orienta a ter. Amém? Essas são a palavra, né, que Deus colocou no meu coração para compartilhar com a igreja. Glorifique o Senhor com as suas palmas aí. Pastor Ismael, posso orar? Eu quero orar pelo pastor Ismael. O pastor Ismael passou por esse procedimento que a igreja está sabendo. E Deus tem nos aproximado, né, pastor Ismael? Nos dado a graça de caminhar aí um pouco juntos. Nós vamos orar pela vida dele, amém? Senhor Deus, nós queremos, ó Deus, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estarmos reunidos neste lugar. E por entender, Senhor, que a Tua palavra é viva e eficaz e que ela não torna para Ti vazia. Obrigado, Senhor, por nos tomar pela Tua mão poderosa e nos guiar, ó Senhor, pelos caminhos da verdade do Teu Evangelho e nos despertar, Senhor, para aquilo que nós precisamos nos tornarmos, Senhor. E como obtermos o avivamento que vem de Ti e como sermos revestidos do Teu poder. Ó Deus, neste momento eu oro pela vida do nosso pastor, Senhor Ismael. Eu peço, Senhor, ó Deus, pela Tua infinita misericórdia e graça, ó Deus, que o Teu poder, Senhor Jesus, ó Deus, se manifeste sobre a vida do Teu filho, que tem perseverado, ó Senhor, nessa comunidade, por longos anos, ó Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor fortaleça o Teu filho, ó Pai, em todos os aspectos espirituais, Senhor, espirituais, financeiros, psíquicos, Senhor Jesus. Ó Pai, que haja o equilíbrio emocional, mas que não lhe falte a autoridade espiritual, ó Pai. Que saia dos lábios deste homem, Senhor Jesus, as palavras, ó Deus, que o Senhor determinar para essa comunidade, que ele tenha a ousadia, Senhor, de ministrar. Eu ministro sobre a vida dele a cura, Senhor, do alto da cabeça às plantas dos pés. Eu repreendo, Senhor, em Teu santo e poderoso nome, qualquer oração contrária, Senhor. Qualquer doença, enfermidade, não me importa a origem dela, Senhor. O que me importa é que o Senhor é o Deus que cura, que transforma, que vivifica o homem. Renove o vigor do pastor Ismael, Senhor. Aviva o coração dele, Senhor Jesus, para que ele continue sendo a testemunha viva do Teu poder e da Tua graça, como sempre foi, ó Pai, querido Deus, da infância dele até os dias de hoje. E nada tem faltado.
que haja recuperação plena, em um nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor.